Boa noite. Nós somos um grupo de estudantes da Unifei, do curso de Engenharia de Controle e Automação. Nosso grupo é composto pelo João Vitor, pelo Octávio, por mim, Rafael, e pela Sara. Nós vamos apresentar um trabalho da matéria Teoria de Grafos, e é um artigo sobre a aplicação de teoria de grafos, especificamente, no nosso caso, em banco de dados. Com o crescimento exponencial de dados na internet, tornou-se bastante complicado de armazenar e resgatar a quantidade de informações. Com isso, os bancos de dados que já eram utilizados, como os modelos relacionais, tornaram-se ultrapassados e ineficientes. Logo, surgiam modelos mais ágeis, que, quando você tem um grande volume de dados, uma alta complexidade ou dados variantes, eles facilitam a alocação e remoção de informações. Esses modelos são os modelos orientados a grafos. Eles armazenam não somente os dados, mas também as suas relações, e de forma que se tornem muito mais rápidos e muito mais eficientes do que o modelo relacional. Mas o que é teoria de grafo? A teoria de grafo foi um ramo da matemática que surgiu no século XVII, quando o matemático suíço Leonhard Euler publicou um artigo sobre o problema das pontes de Königsberg. Esse problema, esse desafio, consistia em saber se dava para atravessar 7 pontos da cidade de Königsberg, ultrapassando cada uma delas uma única vez. A resposta foi não, porque teria que ter... Todos os vértices teriam que ser pares, e não foi o caso. E a definição de um grafo, ele é formado por um conjunto não vazio de vértices, um conjunto de arestas e uma função que associa cada aresta a um par de vértices. Mas, por intuição, um grafo é uma coleção de pontos e um conjunto de arcos que conectam pares desses pontos. O banco de dados, mais conhecido como database, são conjuntos de arquivos relacionados entre si, de uma maneira que é possível criar um sentido ou alguma informação. Essas informações são possíveis de armazenar e resgatar pelos métodos computacionais e eletrônicos. O tipo de banco de dados mais comum são os SQL, Structured Query Language. Eles são relacionados de modo a formar camadas. Por exemplo, uma árvore genealógica, em que se tem, por exemplo, a avó, da avó tem a mãe, da mãe tem os filhos e dos filhos tem os netos. Esse tipo de banco de dados foi muito importante por permitir aos desenvolvedores aprender o modelo relacional básico. Porém, tem um grande problema de velocidade, já que por ser por camadas, deve percorrer todas as informações até chegar à informação desejada. Com o aumento do número de informações na internet, esse problema de velocidade se tornou muito grave. Com isso, veio o banco de dados baseado a grafos, onde não há um topo. Portanto, a busca de informações se torna mais rápida. E por não ter uma estrutura fixa, a mudança de relações se torna mais fácil. Falando mais especificamente do que a gente trouxe para o artigo, que é o Neo4j, que é um banco de dados baseado a grafos desenvolvido pela Neo Technologies em Java com transações ACID. Ele é um banco de dados com motor gráfico otimizado que mantém as propriedades de um banco de dados, fazendo com que a velocidade dele seja muito maior comparada aos outros. Além disso, por ser baseado em grafos, a flexibilidade dele é muito grande, já que modificar um grafo é extremamente fácil. Só verificar essas alterações também é fácil, assim trazendo uma robustez, confiança e flexibilidade ao sistema. Além de tudo isso, por ser baseado em grafos, todo o conhecimento humano sobre a teoria de grafos pode ser aplicado nele, como, por exemplo, usar o algoritmo de Dijkstra nele para achar o menor caminho. Com isso, e com as buscas em relações, o caminho buscado sempre é o mesmo, só modificando as relações buscadas, fazendo a velocidade ser maior ainda.
Então a gente pode concluir que o banco de dados ele organiza e ele facilita a busca de dados, e ele foi extremamente valioso, especificamente desde a Guerra Fria, durante o surgimento da internet, e ele vem facilitando, em geral, as buscas, encurtando o tempo necessário para a realização de tarefas, por exemplo. E também a gente conclui que a teoria de grafos, ela implementada nesse ramo de banco de dados, ela facilita ainda mais o processo. Por exemplo, quando a gente aplica o algoritmo de Dijkstra da teoria e a mentalidade lógica no processo, as buscas elas ficam infinitamente mais fáceis e mais rápidas do que antes. Assim, a internet evolui e o espaço virtual ainda mais também evolui. Obrigado por assistir a gente, pela atenção de vocês. Se alimentem bem, bebam muita água, se cuidem e boas festas. Obrigado.